Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu começo a minha história numa pergunta. Uma pergunta que muitas vezes a gente se faz, ou faz para uma pessoa para a qual confiamos. Com certeza, Paulinho, você já deve ter feito essa pergunta. E com certeza absoluta, quem está me ouvindo também já fez essa pergunta. Sabe qual é a pergunta? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Veja, eu já li, e muita gente já leu também, que nós temos que ser otimistas, que nós temos que acreditar. Então, se você é otimista, me corrige uma amiga, se você é otimista, então essa pergunta não cabe. Já deu certo. Não é assim que as pessoas respondem, aquelas que são positivas? Aquelas que são positivas, elas chegam em você. Você está preocupado com o quê? Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será? Mas larga de ser boba! Já deu certo! Vai, menina! Se apronta e vamos! Já deu certo, menina! Eu acho que você já passou por isso. Com certeza, você que está me ouvindo já passou por isso. A outra pessoa do teu lado, otimista. A outra pessoa do teu lado te passando força, coragem. Vai! Se troca, faz uma bela maquiagem. Vai, vamos, vai dar certo. Não, não é que vai dar, já deu. Já deu. Eu tinha medo, mas o medo é natural do ser humano. Dizem que o medo paralisa. Há uma canção que fala do medo, né? O medo, eu não te quero aqui. Não tem uma música que diz mais ou menos isso? Medo, eu não te quero aqui, porque o medo paralisa. Eu sei, é verdade. Eu já li tudo isso, eu já ouvi a música. Nós devemos evitar o medo, mas o medo também não é natural do ser humano? Não é natural que sintamos o medo? Não faz parte essa dúvida? Será que vai dar certo? Será que iria dar certo? Eu vinha chorando no carro. A minha amiga Esther dirigia. Tocava a música do Titãs. E eu pensava, eu não queria sair de casa naquela noite, mas teria sido melhor ficar em casa? Se o acaso me proteger, será que o acaso protege de fato alguém? Eu não queria sair de casa naquela noite, mas teria sido melhor ficar em casa? Era um tipo de pergunta difícil de ser respondida. Mas a realidade era aquela. Eu sou a Janete. Janete, morando em São Paulo, Brasil, eu tinha me apaixonado por um homem, o Adams norte-americano. Ele morava nos Estados Unidos da América. Longe, né? Longe.
Distância demais. E quando a saudade apertasse? Seria suficiente o papo pelo telefone? Seria suficiente o papo pelo e-mail, pela internet? Já tinha pintado a internet. Não era como agora, não tinha as facilidades de hoje, mas já tinha um e-mail. Já havia. Enquanto eu pensava em tudo isso, Esther acabava de estacionar o carro em frente à minha casa. Já eram quase 11 horas da noite. E dia seguinte seria uma terça-feira de trabalho tanto para mim quanto para ela. Nos despedimos. E a Esther então falou: escuta aqui, Janete. Ela não falava o meu nome assim completo, sabe? Ela me chamava de Jane. Eu sou a Janete, mas ela me chamava de Jane. Quando ela falava Janete é porque ela queria falar sério. Escuta aqui, Janete, não fica tão encucada com tudo que está acontecendo com você. O acaso vai me proteger enquanto eu... Entendeu? A música estava tocando, boba. É isso. Deixa o acaso. Lembrei de novo da música. Será que o acaso iria me proteger? Ou o que havia acontecido ao acaso se transformaria numa realidade de dor, saudade, que eu ainda não conhecia? Perguntas? Perguntas que não cessavam. Bem, no dia seguinte, à terça-feira, isso era na segunda, né? Quando foi na terça-feira, dia seguinte, quando eu voltei do trabalho, o meu telefone tocou. Era o Adams. Eu nem acreditei quando ouvi aquela voz. Que vontade eu senti de dominar a língua inglesa para falar tudo que eu sentia e ouvir dele tudo quanto ele tinha para falar. Mas a nossa comunicação continuava difícil, era muito difícil ele me entender. Era muito difícil eu compreendê-lo. Eu entendia apenas algumas coisas. Ele também mal entendia. A língua, sim, era um obstáculo, mas ela não era o maior obstáculo. O maior, na minha opinião, ainda era a distância entre mim e ele, entre nós dois. E interessado em ter uma comunicação melhor com o Adams, eu fiz o óbvio. Eu li assim um anúncio: curso de inglês, conversação pura. Em 3 meses, você fala inglês ou nós te devolvemos o dinheiro. Eu falei, é esse curso. Vou fazer esse, caramba. Como é que é? Conversação pura. Em 3 meses, ou você fala inglês ou nós te devolvemos a grana, o dinheiro. Ah, isso aqui que eu preciso. Saí do trabalho e ia direto para as aulas de inglês. E eu me dedicava tanto, me aplicava tanto. E repeat, né? Repeat. E eu ia repetindo. Repeat. E eu fui aprendendo de forma a superar a expectativa do professor. E eu ia repetindo. Depois, quando eu chegava na minha casa, o Adams me ligava e aí me dava a oportunidade de treinar tudo que eu tinha aprendido com ele. Vou aprender. Ou me devolve o dinheiro em 3 meses, né? Essa foi uma fase muito legal, onde eu aprendi uma nova língua, pela qual eu antes nunca havia tido qualquer tipo de interesse. Eu desprezava o inglês, agora era tudo que eu queria. Aliás, eu nunca fui uma boa aluna no tempo de colégio em inglês. Mas agora, por uma coisa chamada amor, isso faz a diferença, né? O amor faz. Garanto-lhe, nada supera o incentivo do amor. Por amor a gente faz qualquer coisa. E se ele fosse chinês? Eu ia aprender mandarim.
Eu ia aprender mandarim. Agora, eu aprendia de maneira rápida o inglês. E comecei a me destacar como a melhor aluna do meu curso. E passava a ter uma comunicação muito melhor com o Adams. O professor e a professora, eram dois lá no meu curso, professor e professora, me elogiavam demais. Você está indo muito bem, Janete. Você é um show, Janete. Você tem um ouvido ótimo. Você capta a palavra com facilidade e depois tem uma pronúncia muito legal. Em 3 meses, de fato, eu já falava, não tudo em inglês, sabe? Não tudo, mas eu já falava. Não precisou devolver o dinheiro, não. Eu falei com o professor e a professora, olha, ainda em 3 meses não domino, mas tô legal, não precisa devolver o dinheiro, não. E aí fiquei mais. 6 meses. Em 6 meses você pode acreditar, eu falava inglês com fluidez. 3 foi meio exagerado. Mas também não pedi para devolver o dinheiro porque eu tinha aprendido bastante. Mas em 6 meses, caramba, eu dominava legal. Também era curso e telefonema do Adams quase que todo dia praticamente. Você imagina, você vai para o curso, aprende, aí você vem em casa, telefone e fala. E se houvesse essa facilidade da internet, então, eu teria aprendido até antes. Se por um lado eu havia feito progresso, de outro, a distância estava me sufocando. Eu não tinha mais nenhuma dúvida que eu amava aquele homem, o Adams, e eu não poderia mais ficar tanto tempo sem vê-lo. Naquele dia, o Adams me disse ao telefone que mandaria as passagens da American Airlines. É mesmo? Vou te mandar as passagens da American Airlines. E vou te esperar para o Natal aqui. Você vem passar o Natal comigo. Tá ouvindo, Janet? Janet, tá ouvindo, Janet? Tô ouvindo. Meu nome ficava até mais chique, né? Janet. E tinha uma Janet famosa, né? Fiquei super feliz. 2 meses para o Natal faltavam. Tempo que eu tinha para tentar me organizar, para fazer a viagem mais esperada da minha vida. Adams. O meu amor americano, norte-americano, me esperando. A primeira preocupação, solicitar minhas férias no trabalho exatamente para esse período. Depois, a outra preocupação é minha mãe, que morava comigo. Como explicar para ela que nós não passaríamos juntas o Natal? Uma vez que eu, desde que me entendia por gente, jamais tinha passado um Natal longe da minha mãe. Nunca. Eu não tinha meu pai, perdi papai ainda menina. Eu tinha mais 2 irmãs que moravam em Paulínia, mas a mamãe tinha escolhido morar comigo em São Paulo. Ela preferiu viver comigo em São Paulo. E sem dúvida, a mamãe fazia tudo por mim. Até porque as minhas irmãs de Paulínia, elas eram casadas, né? Então, como eu era solteira, ficava mais fácil. E a mamãe fazia tudo por mim. Sabe aquela mãe linda, 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 especial, que só mesmo quem tem sabe da importância dela? Ah, meu Deus, era difícil entrar no assunto. Como é que eu ia falar para minha mãe? Eu comecei a coçar a cabeça. Eu comecei a passar mal. Como é que eu ia falar para minha mãe que dia 20 de dezembro, data prevista para o embarque, ela teria que ir para Paulínia, para a casa das minhas irmãs, porque eu iria ao encontro de Adams nos Estados Unidos da América, e nós não passaríamos, pela primeira vez, não passaríamos o Natal juntas. Difícil. Eu falando assim, tem gente que fala assim, bobagem nada.
é muito difícil para quem ama. Para quem ama e respeita a mãe. Mas eu tinha que falar. E eu tive uma surpresa. Você vê o que é mãe, né? Eu tive que falar e tive uma surpresa. Mãe, não sei nem como falar com a senhora esse assunto. A senhora sabe, né? Que eu conheci o Adams. O americano. E ele me mandou as passagens para eu ir para lá, passar o Natal com ele. A senhora... Eu não estava conseguindo falar. Eu não estava conseguindo dominar o coração, eu não estava conseguindo dominar as lágrimas. A minha mãe me surpreendeu, ela levantou e me deu um abraço. E enquanto nós permanecemos abraçadas, ela falou: filha, eu estou acompanhando o seu sacrifício, filha. Você acha que a mãe está alheia a tudo isso que está acontecendo com você? Até em inglês você aprendeu a falar. Eu acompanho os telefonemas entre vocês dois. Eu estou vendo a tua luta pela felicidade, filha. Não fique triste com a preocupação de passar o Natal longe da mãe. Eu tenho as outras filhas. E nós, filha, teremos outros natais para ficarmos juntas. Se é da tua vontade, vá, filha. Vá em paz. Vai fazer a sua viagem sem preocupação. Vai curtir. Vai aprender um pouquinho mais da vida e do mundo. Só pude agradecer tais palavras, retribuindo abraços e dizendo que eu tinha a melhor mãe do mundo. Fiquei sentida, porque eu sabia que no fundo a mamãe queria estar comigo. Mas naquele momento eu não poderia ter tudo. E no fundo a vida é mesmo assim. Nem sempre se pode ter tudo. E eu arrisco em dizer, sempre teremos que fazer escolhas. A vida é assim. A gente não pode ter tudo. Sempre haverá bifurcações. Ou eu sigo por aqui ou por ali. É a responsabilidade, é o livre-arbítrio. Às vezes a gente fala isso de uma forma tão boba e não para prestar atenção. Deus nos deu o livre-arbítrio. A gente fala assim por falar. Mas se a gente parar para pensar, a toda hora o livre-arbítrio, a gente testa, porque a escolha é minha, a escolha é sua. Entende? Porque a responsabilidade da sua felicidade deve pesar sobre você. Você não pode culpar ninguém pela sua infelicidade. Você faz a escolha. Então repita comigo: Deus me deu livre-arbítrio para que eu me torne responsável pela minha própria felicidade. Fiquei sentido porque eu sabia que no fundo a mamãe queria estar comigo. Mas naquele momento eu não poderia ter tudo. E no fundo a vida é mesmo assim. Deus é perfeito. Senão, com o egoísmo humano, nós desejaríamos tudo ao mesmo tempo, né? Nós queríamos tudo ao nosso redor. No entanto, isso nunca é possível. Nunca. E até a lei da física. Uma pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Um corpo não pode ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Se pudesse. Do jeito que o homem é, ocuparia tudo que é lugar ao mesmo tempo. Nós devemos escolher.
significa termos imediatamente que deixarmos alguma coisa do lado para escolher outra. Falei lá no meu trabalho. E lá, por incrível que pareça, foi mais complicado do que com a minha mãe. Minhas férias estavam previstas para fevereiro, e a mudança significava mexer com a vida de outras pessoas. Mas eu fui categórica. Ou eles me concediam as férias naquele período, ou eu pediria demissão. Porque tem uma hora que a gente tem que bater o pé também, sabe? Não é só Maria vai com as outras, não. A gente tem que fazer escolhas e bater o pé. Mas a empresa já me via com outros olhos. Até porque eu falava inglês agora, e fluentemente falava inglês. E nas conversas com clientes no exterior, eu era escalada. Era o inglês me ajudando também no trabalho. Você vê que uma coisa ajuda a outra. Você vê como é que é importante estudar, melhorar. Diante disso, conseguiram remanejar minhas férias, e inclusive com um detalhe: eu deveria passar mais 10 dias nos Estados Unidos pela empresa para fazer visita a um fornecedor e treinar nesta empresa como lidar com o novo programa de computador. Então eu acabei fazendo a viagem seria feita a meu passeio de férias, e 10 dias mais eu ficaria lá por conta da minha empresa trabalhando. Maravilha! As coisas começavam a se encaixar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraída. É a vida. Minha viagem não duraria apenas 20 e poucos dias, mas na verdade 40 dias. Caramba, aumentou o tempo. Outra coisa importante, a missão profissional me ajudou na retirada do visto, uma vez que, sendo solteira e com aquela idade que eu tinha, de 25 anos, eu não tinha ainda nenhuma posse imóvel no Brasil. Então, você sabe, é difícil às vezes o visto, né? Não é brincadeira não. Mas agora, com a missão profissional e com o aval da minha empresa, documento da minha empresa, tudo facilitou. Eu tinha tanto o que fazer para me preparar para a minha viagem, que apesar de ter notado uma tristeza na voz do Adams, eu percebi. A voz do Adams já não estava como antes. Não estava vibrante, porque ele sempre foi um cara vibrante. Eu percebi uma certa tristeza agora nos contatos com ele. Percebi. Não, nem parei para discutir aquilo com ele, a fundo não. Apenas perguntei: Adams, você está triste? Não sei, a sua voz não está transmitindo aquela alegria de antes. Ao que ele respondeu: não, é impressão sua, impressão da sua parte, está tudo bem. E ele mudou de assunto, perguntando se as passagens tinham chegado. Eu respondi para ele que tudo bem, tinham chegado sim, estava tudo certo. A combinação era que eu desembarcaria em Miami e dali para Los Angeles, e Adams me apanharia no aeroporto lá. E daí para frente, de carro, iríamos até a cidade onde ele vivia, que era San Bernardino, não muito distante de Los Angeles. Afinal de contas, chegou o grande dia. Minha mãe e minha amiga Esther me levaram até o aeroporto. E depois de beijos e abraços, palavras de carinho, eu fui para o portão de embarque. Esther, provando ser minha amigona mesmo, amiga para essas coisas, ela levaria no dia seguinte a minha mãe até Paulínia, na casa das minhas irmãs. Deu tudo certinho. Quando o avião decolou, uau, que gostoso, né? Quando o avião decolou, eu senti um misto de alegria e tristeza. E nem preciso explicar o porquê. Cheguei a Miami, liguei para o Adams, embarcaria na sequência para Los Angeles. E ele sairia de carro de San Bernardino para me encontrar no aeroporto. Eu tremia quando desembarquei. Era a felicidade de rever um homem
Um homem que eu tinha visto durante 3 dias na minha vida, onde o puro acaso nos fez encontrar. Mas um homem que havia mudado de forma imensa toda a minha vida. Há quem pense que fosse a primeira vez que eu ia ver o Adams, não. Era um reencontro. Eu tinha conhecido o Adams no Brasil. Ficamos juntos 3 dias. Tempo mais do que suficiente para que nós nos apaixonássemos um pelo outro. O homem que havia mudado a minha vida de forma indelével. Até inglês eu falava agora. Até inglês. Por causa dele. Adams, alto. Eu sabia que ele era alto do jeito que ele era. Não foi difícil avistá-lo. E nessa hora, ele começa a sorrir. Sorrir para mim e eu para ele. Meu Deus, como eu amava aquele cara. Como eu amava. Eu só tinha encontrado com ele 3 dias no Brasil. Mas já o amava. Era um amor totalmente fora da lógica. 3 dias. 3 dias. Mas o bastante para que nós tivéssemos a certeza que queríamos demais um ao outro. Foi por isso que no aeroporto, na saída do aeroporto, nós nos abraçamos demoradamente. E uma coisa me assustou. O Adams, ele chorou enquanto nós nos abraçávamos. Obviamente que era a primeira vez que eu vi ele chorar. Mas ele abraçou-me chorando e... Ele tinha trazido consigo Jennifer, a irmã dele. Aliás, muito bonita e simpática Jennifer. Eu via que enquanto ele me abraçava e chorava, Jennifer, ela veio assim e fez, sabe, quando a pessoa esfrega assim a mão no ombro da outra, de irmã para irmão, ela esfregava assim a mão no ombro, querendo protegê-lo, porque via o quanto que ele sofria, o quanto que ele chorava. Ela notava o sofrer dele. Mas de repente éramos todos sorrisos. Quando nós entramos no carro, o Adams já tinha enxugado as lágrimas e voltava a sorrir como sempre. Com entusiasmo, ele me falava de cada lugar por onde passávamos. E dizíamos que nós íamos esquiar na tal Serra Nevada, que não ficava muito longe da sua cidade. Foi quando eu consegui entender, quando a irmã dele perguntou: "O Adams, o médico te liberou para esquiar?" Como é que é? Será que eu te entendi direito? Porque eu falava inglês. Eu acho que sim. O Adams, o médico te liberou para esquiar? Médico? Pensei. Liberou? Adams está doente? Será? Será que ele está doente? Ele respondeu para a irmã que não. Talvez até imaginassem que eu não estivesse entendendo, mas eu estava. Ele respondeu para a irmã que não, que o médico não tinha liberado, que o médico não havia liberado, mas ele iria mesmo assim. Então, para mostrar para eles que eu estava entendendo tudo, entrei na conversa. Eu estou craque em inglês. Eu entendi o que vocês falaram. E eu queria saber, o que houve? Que história é essa de médico, de liberação? Doente por quê? Os sorrisos tinham desaparecido. Jennifer, irmã do Adams, se calara. E sentada no banco traseiro do carro, ela parecia observar o couro do assento, olhando para o banco. Adams dirigia e olhava para frente quando deu sinal de seta e entrou num posto à beira da estrada. Com o carro parado, ele falou:
Janet. Era assim que ele me chamava. Janet. Fala, Adams. Eu tenho leucemia. Como? O que você ouviu? Eu tenho leucemia. Meu Deus. Aquilo ficou repetindo na minha mente, feito eco, 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 leucemia, leucemia, mia, leucemia, mia. Fazia frio naquele dezembro, mas o gelo que eu senti naquela hora me fez bater os dentes. Era medo com frio. O que eu havia escutado dele me assustou a tal ponto que meu queixo batia, os dentes batiam um no outro. Como é que é? Infelizmente, eu tenho leucemia, disse-me ele mais uma vez. No frio daquele dezembro, quase chegando a São Bernardino, o aquecimento do carro não tinha deixado perceber o frio que fazia, mas eu comecei a tremer. Aquela frase, eu tenho leucemia, ainda explodia feito bomba dentro da minha cabeça e do meu peito, do meu coração. Já havia despedaçado a minha alma. Houve silêncio. Pensei que talvez não tivesse entendido direito em inglês o que Adams dissera, mas ele voltava a chorar. Era grave. Ele interrompeu a conversa, tocando o carro até a bomba de gasolina e saiu do carro para que ele próprio o abastecesse. É assim lá nos Estados Unidos. Pelo menos era. Quando entrou, eu busquei um pouco de fôlego para falar. Mas, Adams, leucemia se cura até lá no Brasil, quanto mais aqui, nos Estados Unidos, onde tem mais recursos. Mas Adams explicou que não era uma doença de agora. Na verdade, havia 3 anos que ela tinha se manifestado. Já havia tentado de tudo. Nem transplante de medula ofereceu um bom resultado. A doença havia dado uma trégua. Assim, ele continuava fazendo testes, mas a doença tinha, por um tempo, desaparecido. Mas, lamentavelmente, ele havia recebido dias antes a notícia de que ela tinha voltado e agora mais forte, agora mais agressiva. E a verdade era uma só. Janet, eu não terei muito tempo. Não entendi. Janet, eu não terei muito tempo. Entende? Bobagem. Vai ter jeito. Você vai ficar bem. Você vai se curar. Eu tenho certeza que você vai ficar bem, você vai se curar. Ele disse-me depois que não queria ter me contado assim. Esperaria passarmos as festas, mas não imaginava que eu entendesse o diálogo dele com a irmã. Aquela hora o médico te liberou ou não, eu entendi. Mas já que eu tinha que saber, foi melhor assim, caramba. Quer dizer, não existe melhor nessa história, mas vamos dizer que foi preferível assim. Quando eu cheguei na casa do Adams, eu fui conhecer o restante da família.
E assim que me colocaram naquele quarto, eu chorei tudo que eu tinha para chorar. Afinal de contas, o que eu estava chorando ali era o seguinte: não era possível, agora que eu encontro a minha alma gêmea, agora que eu encontro o homem da minha vida, agora que eu encontro o amor da minha vida, ele está doente. Depois de muito chorar, tomei um banho, saí daquele quarto de um jeito que eu mesma me surpreendia. Sim, me surpreendia porque eu saí dali com um sorriso. Depois de ter chorado tudo que eu tinha para chorar, eu saí dali com um sorriso. E muito afim de fazer alguma coisa, muito afim de fazer alguma coisa com o Adams e fazer o Adams feliz. Até quando? Até quando fosse permitido. E começamos a nossa aventura. Adams, eu quero conhecer tudo que eu puder com você. Eu quero conhecer tudo que eu puder com você. Eu quero fazer de você o homem mais feliz do mundo. Ele abriu um sorriso. A irmã dele, a Jennifer, também abriu um sorriso. E o primeiro passeio, o primeiro dos passeios, seria exatamente aquele, né? Os parques, os estúdios de Hollywood. Iríamos ao cassino lá em Las Vegas. E contrariando todas as ordens médicas, nós iríamos também esquiar nas Serras Nevadas. Só que essa é a primeira parte da minha história. Vocês nem imaginam o que ainda vai acontecer.